Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no MetaMaster, no projeto MetaMaster. Onde, galera, o objetivo dessas aulas é simplesmente mostrar para vocês um caminho, um meio para que a cada aula você fique mais próximo de conseguir montar uma estrutura de negócio com uma cultura de execução muito forte, extrema, afiada e que bate metas todo santo mês. E pessoal, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, estou testando um novo formato, eu estou transmitindo essa aula aqui pelo YouTube. Então, vamos começar a aula de hoje. Eu escolhi um tema que é a base da nossa metodologia, né, do que a gente trabalha e do que eu vejo, do que eu já pesquisei, já conversei com muitos empresários, que é literalmente um dos motivos principais que os empresários que fazem as empresas baterem meta todos os meses, né? Sem falta, com constância, com consistência, que é a parte do comportamento do time de vendas, a parte comportamental e emocional do time de vendas. E assim, pessoal, eu vou ser bem transparente com vocês, bem direto com vocês e falar, né? Quero ver aqui quem vai discordar comigo que não adianta, assim, você que é empresário, você que tem time de venda, vocês não perdem a venda muitas vezes por falta de técnica, né? Muitas vezes vocês perdem porque o time não está tendo aquele comportamento certo, não está tendo o mindset certo para que ele capte esse cliente, ele não joga essa energia, né? Essa parte comportamental dele não está muito bem alinhada. Então, assim, pessoal, quando a gente está falando, não adianta nada a gente ter um script de venda, um processo, porque, assim, perfeito, né? E, mas por que o pessoal não segue? Por que o pessoal, eu falo, eu explico, eu demonstro, e mesmo assim ainda tem falhas. O pessoal não segue o processo de venda, o processo que foi construído com tanto trabalho, com tanta estima. Por que isso acontece, gente? Simplesmente, isso tudo acontece por fatores comportamentais. Então, assim, não tem nada a ver você ter o melhor processo, o melhor script. Isso porque, assim, se a pessoa não tem elementos comportamentais que vão dar o suporte e vão ser, vamos dizer assim, um guia para o time de venda, não adianta você ter o melhor processo. Porque se fosse assim, gente, a gente teria muito mais empresas batendo meta, atingindo seus resultados esperados. Porque a gente, quando dono do negócio, a gente vai lá, a gente gasta um tempão para, né, fazer o script de vendas, é curso que eu compro, ou vou montar aqui um belo de um processo aqui de vendas, início, meio e fim, tudo certinho, vou aplicar melhoria contínua. E mesmo assim, muitas vezes, o pessoal não bate as metas, não faz o que precisa ser feito. Por que será isso, gente? Simples. Parte comportamental, 100%. Então, não adianta nada, você precisa ter.
tá? Toda a parte técnica muito bem desenvolvida, muito bem elaborada. Até isso vai ser um suporte muito bom e muito forte para que vocês treinem pessoas no futuro, né? Novos colaboradores dentro da empresa. Mas se você não cria aquela cultura de execução, né? Se você não trabalha o lado comportamental, tanto seu quanto do seu time, sinto muito lhe informar, mas não adianta você contratar uma empresa de consultoria para elaborar processos para você, você contratar uma empresa de consultoria para elaborar script de vendas para você, ou então você mesmo ir atrás, estudar e aplicar o seu conhecimento ali no intuito de criar o melhor processo possível. Eu acredito que não existe nada perfeito, tudo sempre pode ser melhorado, mas nada disso vai adiantar se você não constrói um lado, você não entende a parte comportamental e constrói algo muito sólido e forte para que a parte comportamental sua e do seu time seja assim implacável. E aí, pessoal, eu falo para vocês, o cliente, quando entra no seu estabelecimento, quando vai conversar com a sua empresa, ele compra primeiro a energia do vendedor e não o produto, tá? Depois ele vai ver o produto. Então, galera, se a pessoa chega e tá com medo, tá cabisbaixo, ali já começou errado, tá? Então, assim, não adianta nada a gente pegar, a gente trazer leads, ter processos bons, ter um tráfego muito bom, trazendo lead toda hora ali para você. Se esse lado do comportamento não está bem alinhado, esse lado é o motor, é o que realmente vai fazer a pessoa se mover do ponto A para o B. Tem os processos. Através do quê? Da onde? De processo. Mas ela precisa ter um lado comportamental muito forte, um lado emocional forte, tá? Então, assim, o que eu vejo muito por aí e que muitos empresários pagam um preço, até eu mesmo já tive esse receio. Quando eu comecei a vender, na verdade, quando eu comecei quando eu entrei na mentoria e desenvolvi o meu produto high ticket, quando eu fui definir o valor, cara, aquilo me deu um medo. Tipo, caramba, vender isso aqui, a esse valor, como assim? Como é que eu vou oferecer isso pro pessoal? Então, assim, isso me deu medo, não vou mentir para vocês. E é engraçado que a gente quebra isso com a prática, praticando. Então, assim, o que eu tinha capacidade, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, do que eu faço é bom, mas lá atrás eu tinha um receio do que as pessoas iam achar, iam falar em relação a preço. Tá barato, tá caro, né? Eu achava que o pessoal vai falar que tá muito caro, que não faz sentido, que nunca que vai pagar um valor daquele. Então, quando a gente pega e traz esse medo, quem nunca teve aquele medo de entrar em contato com o cliente? Eu já tive na minha outra empresa, eu criei um processo, né? Todo bonitinho lá, para os meus vendedores seguirem, e eu falava com eles, a gente tinha um grande canal no WhatsApp, e eu falava com eles muitas vezes para entrar em contato com os clientes por ligação. E o pessoal tinha medo.
Ah, mas se não me atender. Ah, mas se eu ligar mais de uma vez, vai ficar parecendo que eu estou insistindo demais. O pessoal tinha uma resistência em relação a fazer ligações para clientes. Por quê? Comportamentos emocional. Então, assim, cara, é complicado você seguir uma disciplina, você criar uma rotina e criar ritmo. Uma coisa é você criar, sei lá, vai escrever no papel bonitinho o que você vai fazer e tudo mais. Outra coisa é você fazer. E se você não fizer, cara, você fica sem ritmo, você não dá continuidade no trabalho, você peca nessas coisas e aí o lead esfria, você perde o timing da venda. Para quem não acredita, cara, eu acredito, venda tem time. Tem time. É comprovado até, né? O tempo de resposta que você dá para o seu cliente, ele interfere diretamente no sucesso de fechamento. Vocês sabiam disso? Isso é comprovado. E aí, pô, imagina, chega lá um cliente dentro da sua empresa, ou você liga, e aí a energia do seu vendedor tá lá embaixo. Eu entendo, galera. Nós somos seres humanos. E temos dias bons e dias ruins. É normal, tá tudo bem isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas a partir do momento que você entra no jogo, você bota a sua roupa da empresa e do seu time, do seu comercial de vendedor, você tem que ser forte, você tem que ter uma mentalidade forte o suficiente para separar as coisas. Porque se for assim, imagina, todo dia que eu tiver ruim, ou que eu não vou trabalhar, não vou vender, imagina isso. Pô, não é assim, cara, não funciona dessa forma. Se você quer vender sério, você quer ter resultados expressivos, você precisa da cara a tapa. Vai ter dias que você não vai querer trabalhar, você não vai querer vender, não vai querer atender cliente. Eu já passei por isso, eu já tive isso. Acordar, pô, não tô a fim de falar com ninguém, não, cara. E aí, se você tá numa situação dessa, mas eu preciso trabalhar. Entra, vai trabalhar. E atende o cliente com energia baixa, o cliente não sente confiança naquilo que você está falando. A forma que você fala, que você se comporta, que você demonstra o seu produto, o seu serviço, faz total diferença. O cliente, se ele vai ter confiança, se não vai ter confiança no que você está falando ali. Então, cara, se você entra no jogo com a energia lá embaixo, isso no jogo, entra de tudo, né? Na empresa por completo, mas a gente está falando aqui de time comercial, de time de venda. Se você entra com essa energia baixa, se você deixa fatores externos te influenciarem, você já saiu perdendo, você já começou ali perdendo. E um exercício rápido que vocês podem fazer, aí eu recomendo vocês fazerem, é vocês listarem 3 travas ali comportamentais do time. Eu vou te falar mais uma vez. Não é técnica que fecha contrato, que fecha venda. É confiança. Mais uma vez, se você tiver, você pode ter o melhor produto,
o melhor processo de venda, o melhor script de venda, se a pessoa, o ser humano, não tiver o lado comportamental que transpareça, força, confiança, uma energia boa naquilo que ela está oferecendo ali, que ela acredita naquele produto, naquele serviço que ela está oferecendo. Se essa pessoa não demonstrar isso, se essa pessoa chegar, pode ter tudo do melhor, mas chegar com energia fraca, lá embaixo, com medo de falar com o cliente, com medo de entrar em contato, você pode ter certeza, eu não estou dando questão de dúvida, não, é certeza que a chance de você perder a venda é muito grande. Mas certeza absoluta. E eu observava muito isso. Teve uma época que eu atendia muito, eu gostava muito de. Eu nunca gostei de ficar na minha sala lá na empresa, e eu pegava minhas coisas, descia e ficava lá embaixo ali e tal, e via muito o pessoal entrando, ficava trabalhando ali no computador e tudo mais, resolvendo as coisas, e via, né, os clientes entrando na loja, conversando com os vendedores, e aí virava e mexia, eu também levantava, eu ia atender alguns clientes também, e assim, eu já passei por isso. Todos os momentos que eu titubeava, por exemplo, eu tinha a opção A e B para oferecer para o cliente. A forma que eu oferecia, se fosse com mais energia no produto A do que no produto B, cara, não importa. O produto B podia ser melhor, podia ser o produto, mas a pessoa levava o A, porque ele sentiu a minha energia ali. Ele viu que o meu comportamento foi diferente quando eu falei daquele produto. E aí, o que eu passava muito lá para o meu time de venda? Eu falava, gente, vocês vendem o que vocês quiserem aqui. Depende da forma de como que vocês apresentam esse produto aqui. No nosso caso lá, eu tinha uns 400 tipos de produto. E aí eu falava, ó, a gente está precisando vender esse, a gente está precisando vender esse, estamos precisando vender mais esse mês aqui, essa semana. Vamos dar um foco. Oferece esse daqui primeiro. Vamos oferecer de uma forma diferente. Cara, isso fazia total diferença. E isso serve para qualquer nicho, para qualquer coisa que você faz. Se você tem 3 produtos, é aquilo. Não, o pessoal gosta muito de usar aquela ancoragem, né? De ter 3 produtos, um preço mais baixo, um médio, seria, vamos dizer, o custo-benefício, e um mais caro. Você quer vender esse daqui do meio, você quer vender o médio. Porque você vai aumentar seu ticket, você vai entregar mais, vai ter uma entrega melhor. Então, cara, sempre, você vê sempre. Sempre você entra nos sites, até, não precisa nem falar, mas até no site sempre aparece assim, é recomendado. É sempre o do meio. É a mesma coisa. Você tem na sua esteira de produtos, X produtos. Pessoal, você vende o que você quer ali. E dependendo da forma que você vende, da energia que você coloca para vender o produto A, B ou C, você vai enviesar para o produto que você quer vender. Então, pessoal, essa parte comportamental faz total diferença. É o que vai fazer de fato a pessoa seguir os processos, vai fazer a pessoa seguir os scripts, vai fazer a pessoa bloquear, vamos dizer assim, os dias ruins. É tudo aqui, ó, dentro da cabeça da pessoa. A nossa metodologia, o que eu entendi, eu já conversei com diversos empresários, pequenos, médios, grandes. Galera, para você construir um processo bom hoje,
Não é difícil. Realmente, de fato, não é difícil. Até porque, aí eu vou dar a minha opinião pessoal, os melhores processos que existem hoje no mercado, estou falando de uma forma geral, tá? Eles são aqueles processos mais simples. Não precisa de nada muito mega elaborado, sabe? Para você fazer o negócio acontecer, fazer o negócio dar certo, fazer um bom processo. Você pode ir no simples. Feijão com arroz bem feito é, ó, sucesso. Então, agora, o que vai fazer a pessoa seguir o feijão com arroz, aí, meu amigo, tá, vai depender da forma que você vai trabalhar o lado comportamental do seu time de venda. E aí, se seu time de venda tá bem estruturado, tá com o lado comportamental, emocional forte, alinhado com processos bem feitos, scripts de vendas bem feitos, cara, aí você tem uma máquina na mão, tá? Não tem mistério nenhum, beleza? E, pessoal, o que o comportamento também faz? O comportamento, pessoal, ele cria ritmo de venda. Entendam, eu vou bater muito nessa tecla hoje, que assim, eu estou falando de comportamento, tá? Comportamento de time de venda. Cara, é o lado, é o comportamento, são as emoções que vão fazer o seu time irem para frente. O que sustenta venda não é talento, é comportamento repetido. Cara, se a pessoa entra ali no jogo com a mesma mentalidade forte, de alta performance comercial, cria hábitos de alta performance comercial, cara, persistência ali com energia, aí sim você começa a mudar o jogo. Não desistir fácil, né? Então, assim, vejo demais isso. O pessoal, assim, vai, insiste, vou fazer o tráfego, não deu certo. Não deu certo uma, não deu certo duas, não deu certo três, desiste. Eu vou ligar para cliente. Eu tenho 100 clientes aqui para ligar. Liguei para 1, 2, 3, 4, 5. Liguei para 50 clientes, ninguém atendeu. Já desiste. Já não acredita no processo. Já fica ali, uns dias faz, outros não faz. Quem nunca passou por isso? Estou falando que eu já passei por isso. Experiência própria, tá? Estou falando aqui com autoridade de uma pessoa que já viu isso dentro da sua própria empresa. E aí como é que você lida com isso? Cara, muita conversa, tá? Fazer reuniões, não apenas cobrando, mas direcionais, entender o porquê. Por que você está assim? Mostrando. Porque aquilo, se você constrói um processo, um bom processo, ele dificilmente sai do nada, né? Ele é validado, ele já foi validado, ele já foi conversado com o time, já foi testado. Um bom script de vendas, dificilmente ele sai da cachola que assim, de repente, ele já foi testado, ele já foi validado, já foi conversado, já foi melhorado. Então, tendo isso em vista, o que você pode fazer é sentar com seu time de venda, individualmente, no grupo, e entender os porquês que eles não estão ali. Tem que falar com 50. Por que não estão falando com 50? Será que é só técnico ou é comportamento? Muita gente vem e fala, não tive tempo.
manda uma dessa, né? Calma, por que não teve tempo? Vamos entender aqui melhor. E eu escutei aquele empresário Lázaro, que trabalha com o Silvio Santos, ele falando, né, que o pessoal vinha e falava, não, por quê? Questão de, não tive tempo e tal. E aí ele falou, ele faz um exercício dentro das empresas dele, que eu fiz também. Esse exercício eu achei engraçado. E, nossa senhora, cara, o pessoal não gostou muito, não. Mas, quero o quê? Pô, não tem tempo? Tá, vamos ver. Você chega aqui que horas? 10 horas. Eu passei um mês fazendo isso, cara. Enchi o saco. Eu enchi o saco mesmo porque eu queria levantar alguns dados. O que você faz às 10 quando chega? 10h15, 10h30. Eu não lembro exatamente a periodicidade de tempo, né? Mas eu lembro que era alguma coisa de 30 em 30 minutos. O que você faz? O que você faz 10h30? O que você faz 10 e 11 horas? 11h30? Tá, 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 tá. Cara, e aí a ideia é o quê? Você pega isso e você replica, você multiplica por 5. Meu amigo, muito difícil a desculpinha de não tenho tempo colar. E aí entra os outros porquês. Você vai mais a fundo. Por tempo a gente já sabe que não foi o problema. O que foi que aconteceu? Por que você não falou com 50 todo dia? Aí vai entendendo. Aí você vai a fundo, aí você vai cutucando e você vai identificar que é um fator comportamental. Mas pô, eu tenho aqui o hábito de vou aqui mexer nas redes sociais, eu vou dar uma devagada, vou bater um papo aqui, vou fazer não sei o que, BBB, me distraio com alguma outra coisa, perco o foco, né, do que eu estou fazendo ali. Então, galera, é por isso que eu falo, né, questão, tipo, a gente precisa ter o lado técnico dentro da nossa empresa, muito bem alinhado, precisa ter bons processos, bons scripts, boas abordagens e tudo mais, mas você precisa ter um lado comportamental muito forte. E aí, o que você pode fazer, né? Você pode criar rituais diários, né? Você pode buscar entender o que está acontecendo com o seu time, né? E ajudá-lo a resolver. Porque na maioria das vezes as pessoas sabem o que precisa ser feito para alcançar o resultado. E elas não fazem por quê? Sabe, comportamental, meu amigo. Não tem essa. Eu executo porque isso, porque eu boto, eu tenho prioridade A, B e C, acabo que eu me perco, eu tenho medo de implementar, tenho medo de mandar mensagem. Então, uma coisa, você pode criar rituais diários de abertura para elevar o emocional do time. Você precisa ter uma meta dentro do seu negócio, que a gente está falando do jogo de bater meta todo mês, que dê orgulho para o pessoal, que vai mexer não só no bolsinho dele, se ele bater a meta ou não, vai fazer ele ganhar dinheiro, que isso aí, gente, empresários, não se economiza com um funcionário bom. Se você quer ter um resultado excepcional, os seus funcionários também precisam receber bem. E receber não é botar um trem de cerveja dentro da empresa, fazer um happy hour é legal, oferecer não sei o quê, um jantar para o time lá. Só não. Você pode fazer isso ajuda também. Mas o principal é isso aqui, ó. É o dinheiro, é a grana. Beleza? Então não economizem. E criem, gente, uma meta
que traga orgulho, que mexa com as pessoas. A meta tem que ser um motivo onde, quando você fala de meta, não tem que ser com aquele sentimento de cobrança, de, meu Deus, tá cobrando a meta, tá cobrando a meta. Não, cara, tem que ser vibracional, tem que trazer uma vibração à sua meta. Tem que dar uma animada, tem que inflamar o seu time. Eles têm que olhar para a sua meta e ver e vibrar e falar assim, cara, eu vou conseguir bater essa meta, porque isso daqui vai mudar a minha vida. E quando você começa a implementar metas que trazem esse engajamento, vão mexer na parte comportamental do seu time, você vai criar ritmo, você vai ter aquilo que todo empresário deseja, que é aquele time sangue no olho, focado, que não depende de você para dar resultado. Você não tem que ser babá, não, cara. De funcionário, não tem que ser babá, não. E o seu time, eu acredito muito que existe uma diferença de palavras de trabalhar para você, é uma coisa, e de trabalhar com você é outra coisa. Quando o seu time trabalha com você, você vai ver que você vai começar a ter resultados melhores, você vai ter que começar a bater meta com mais constância. Então, gente, para você construir um negócio que é forte, que tem consistência, e aí no futuro, né? Você vai para um estágio de escala, e aí é outro jogo. Então, assim, cara, eu vejo muitos empresários no estado de sobrevivente ali. Aquilo, cara, lutando mês a mês, dia a dia, o famoso matando um leão por dia. Aí depois a gente vem para um estado de uma inconsistência. Esse empresário normalmente, ele bate meta mês sim, mês não, bate meta 2 meses, passa 3 meses sem bater meta, fica vivendo numa montanha russa ali. E aí, quando a gente cria uma estrutura de negócio sólida, forte, com um time, com esse lado de processos, scripts muito bem definidos, e você começa a trabalhar a parte comportamental do seu time, esse empresário que vive na montanha-russa, ele começa a se estabilizar. E aí, gente, isso é um processo, tá? Isso não acontece do dia para a noite, não é milagre, é trabalho. Você precisa trabalhar para fazer isso acontecer. É mão na massa, você erra, você acerta. Então você vai pegar, depois de um tempo trabalhando com essa mentalidade, você eventualmente não, inevitavelmente, você vai começar a bater meta todo mês. Você vai começar a ter uma consistência maior. E bater meta significa o quê? Além do dinheiro, ganhar mais, né? Você vai começar a criar uma estrutura onde você vai poder começar a pensar em escalar, em meios de escalar, de dar o seu próximo passo. E aí, isso aqui, aquilo. Para escalar, gente, então é um joguinho que você precisa passar pelas fases. A maioria dos empresários, cara, uma vez eu estava num lugar que tinha uns 800 empresários, todos com basicamente os mesmos problemas. O maior deles era voltado para a parte comportamental, por incrível que pareça.
Mas, assim, o pessoal, quando entendia o jogo, passava pelas fases, e todo mundo já tinha passado, passa pelas mesmas fases. Cara, todo empresário já passou, não vou falar todo, mas quase todo empresário já passou pela fase de sobrevivente, um leão por dia, e vamos embora, faca na caveira, sangue nos olhos. Aí depois, cara, começa a ter um negócio melhor estruturado, né? Que, pô, já começa a dar um dinheirinho, começa a bater algumas metas, e aí depois, pô, começa a entrar no jogo de entrar na consistência, de bater meta, começa a escalar devagarinho ali, e assim, colocando metas que desafiam ele, mas que ainda tem um crescimento, mas não aquele grande salto que muitos querem. Mas quando você entra nesse platô aí de bater meta todo mês, as metas que você definiu todo mês, você já começa, o jogo já é diferente. Você já começa a olhar assim, cara, eu posso escalar. Eu quero é uma coisa, mas que você vai poder. Porque tem gente que não quer escalar. Tem gente que, cara, atingir um nível de faturamento e tá tudo bem, cara. Não quer mais. E tá tudo bem, não tem problema. Tem gente que quer ter uma empresa que fatura 1 milhão, 500 mil por ano. Tem gente que quer de 10, de 20, de 30, de 100, 200, 300, 1 bilhão. Cada jogo é um jogo. E tem, né, várias responsabilidades que vão crescendo, vão entrando aí dentro de cada etapa que você estiver. E aí, pessoal, a gente entra na parte de cultura, né? Então, assim, voltando um pouquinho aqui, que o comportamento, né, ele cria o ritmo. Uma coisa legal, uma atividade que vocês podem fazer aí, e já para começar a enxergar melhor essa parte comportamental, você, junto com o seu time, você vai escolher um hábito comportamental para reforçar, né, todo dia, todo dia. Me dê, então, assim, você vai escolher um hábito comportamental que você vai trabalhar. E aí, assim, a recomendação, cara, vou trabalhar esse hábito toda a semana, por semana eu escolho um hábito, por mês, aí vai muito de vocês, vai do que vocês querem, né? Então, vocês sempre... Calma aí, gente, eu tô com a garganta um pouco ruim aqui. Então, aquilo, eu vou criar um hábito de quando um lead entra, eu vou já fazer o contato imediato. Preciso fazer o contato em uma janela de 30 minutos, sem enrolação, sem confusão. E aí cria esse hábito. Pô, criou o hábito, tal, legal, beleza. Vamos passar para o próximo. E aí, como diz o livro, recomenda a leitura do Hábitos Atômicos, né? Você vai fazendo um empilhamento de bons hábitos, de bons comportamentos. Então, você vai começar a encaixar melhor tudo que você deseja, né? E aí a gente entra numa pauta aqui que é sobre a cultura emocional que engaja. Galera, cultura, como é que você se forma cultura? A melhor forma de formar cultura é através de comportamentos repetidos alinhados com o propósito, tá? Do seu negócio. Eu acredito muito que o nosso negócio, quando ele tem um propósito,
além do financeiro. Esse é um propósito que recomendo ser indispensável para todos os negócios. Mas quando você traz um outro propósito além do financeiro, aí o bicho pega. E aí, você cria cultura quando você repete comportamentos, repete hábitos alinhados com o propósito do seu negócio. E aí, cara, você começa a ter o que muitas pessoas falam, o que não está na moda ainda, na minha opinião. Acho que ainda vai ser algo muito falado por vários níveis de negócio, que é a parte de cultura. Mas eu vou dar umas dicas aqui, como vocês podem começar, dar os primeiros passos para trabalhar e implementar uma cultura forte dentro do seu negócio, uma cultura sólida de execução, tá? Cara, você vai pegar e vamos supor que você pode criar 3 rituais comportamentais que elevam as vendas, tá? Beleza? Você pode fazer um check-in emocional com o seu vendedor. Então, assim, você pode botar um espaço anônimo, até para ninguém não ter necessidade de se identificar, de falar, mas um espaço ali onde, cara, o pessoal manda uma mensagem, ou escreve num post-it, falando como que tá a sua energia emocional ali, de 0 a 10, para trabalhar naquele dia. Aí, outro ponto legal. Por que isso, né? Por que esse check-in? Ah, Max, mas isso é besteira. Isso é besteira, isso é besteira. Cara, você precisa conhecer o seu time. Você precisa conhecer o seu time de venda. Quem que você está trabalhando ali. Você precisa entender se a pessoa está com a energia lá em cima, está com a energia lá embaixo, está com a energia mais ou menos. Porque a partir disso, você vai conseguir tomar ações para melhorar aquilo. Simples. Outra coisa, você vai demonstrar dentro do seu negócio que você se importa, você está lidando com seres humanos ali dentro. E assim, mas é para passar a mão. Não, não é para passar a mão. É para você entender e contribuir em como que você pode melhorar a energia daquele pessoal. Porque se você quer você quer criar hábitos constantes, você quer criar um lado comportamental forte e, vamos dizer assim, inquebrável, cara, você vai precisar trabalhar, você vai precisar entender como que você pode aumentar a energia ali do seu time. Uma forma bacana para aumentar a energia do seu time, vamos supor que você tem 3 vendedores, tem um que não está muito legal ali, está com energia hoje um pouco baixa. Uma dica que eu dou para vocês, bacana, é vocês definirem micro vitórias. Normalmente, quando a gente pega e define uma meta, o pessoal pega, e assim, eu já vi de tudo, tá? Mas assim, cara, se você pega e você tem uma meta anual, fica difícil de você definir micro vitórias. Se você pega e tem uma meta semestral, ainda fica difícil de você definir micro vitórias. Agora, o ideal, cara, você tem meta mensal. Essa daí, na minha opinião, é obrigatório. Se você tem uma empresa que você só tem meta anual, meta semestral, cara, quebra isso. Quebra em mês a mês. Ah, mas meu negócio tem sazonalidades. Meu amigo, quebra. A sazonalidade acompanha a meta. Você não vai botar a mesma meta de um mês que é bom no seu negócio para o pior mês. Não, mas no pior mês você vai botar um número que
você se sente confortável em atingir aquele resultado. Mas que, cara, vai tirar o seu time da zona de conforto. Beleza? Então, assim, quando você tem a meta quebrada todo mês, aí você já começa, você tem a possibilidade de criar micro vitórias. Cara, celebre o esforço diário, não só o resultado final. Busca celebrar, fazer essas pequenas celebrações e não vincule celebração apenas com resultado de venda, conversão. Vamos supor que, cara, você um tipo de celebração que não vai nessa linha. Essa é a mais óbvia, né? Celebrar, pô, vendeu, bati a meta do dia. Pô, beleza, vamos celebrar, é legal, uma micro vitória que você teve ali, correto. Mas você pode celebrar também aprendizados, aprendizados com os erros. Esse é um meio legal de celebrar. Você vai celebrar o esforço. Você vai ver, cara, que a pessoa, ela tem uma meta de falar com 10 pessoas todo dia, beleza. Se ela falar e não bater a meta de venda estimada, cara, ela tá tentando, ela tá ali, você pode celebrar o esforço dela. Você pode entender o que aconteceu ali. Ela pode trazer novas experiências, novas visões. Cara, eu atendi um cliente que me trouxe objeções que ninguém nunca tinha feito. Celebra aquilo também, cara. Aquilo é motivo de vitória, porque todo mundo vai aprender. Então, existem várias formas de você celebrar micro vitórias, mas faça isso no seu negócio, porque isso pode ser que vá mudar a energia daquele seu funcionário, ou até mesmo a sua energia, que está mais embaixo em algum dia. Beleza? E aí mostra outro ponto legal que vocês podem fazer, uma atividade legal que vocês podem fazer para que vocês criem uma cultura mais forte, é você ter uma meta viva, cara, uma meta forte, que você vai aproveitar a jornada, não só o resultado final, e você vai colocar nessa meta o porquê que ela importa. Não só para você, não só para o negócio, não só para o financeiro, mas você vai colocar vinculada a essa meta o porquê que ela importa para cada um do seu time de venda. Aí, senhoras e senhores, você começa a, vamos dizer assim, a criar uma simbiose ali dentro do seu negócio, na sua empresa, para que cada pessoa ali se conecte com aquela meta que você estabeleceu, e aí o pessoal deixa de ficar numa situação de assim, eu vou trabalhar para enriquecer o dono, vou trabalhar para enriquecer o dono. Não, cara. Você tem que fazer porque a sua meta seja importante individualmente para cada uma das pessoas ali dentro, além de você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, beleza? E aí, a gente pode pegar aqui, ó, eu vou, deixa eu ver se eu acho aqui esse material. Eu trouxe 3 aqui, mas deixa eu ver se eu pego os outros, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, vamos ver. Calma aí. Você pode fazer um checklist, tá? Comportamental. E aí, eu vou falar para vocês aqui agora 10 sinais de travamentos comportamentais que você pode identificar
aí no seu time. Eu já vou falar 3 aqui, ó, que eu listei aqui. Cara, meu time evita ligação por insegurança. E aí vai entender o que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Por que isso gera insegurança? Por que o não gera insegurança? Por que a rejeição gera insegurança no seu time? A gente é ser humano. A gente, cara, tem isso, não sei, parece que tá programado já dentro da gente. A gente tem medo de rejeição, né? Então, assim, outra coisa, não há energia visível no início do dia. Quem nunca entrou dentro da empresa e viu que aquele ambiente estava lá para baixo, cara, de energia? Porra, vamos mudar isso, cara. Cria métodos, cria gatilhos que você possa acionar dentro do seu negócio para caso isso aconteça algum dia aí dentro do seu negócio. Seja no geral, seja individual, tá? Então, assim, aquele sentimento de, follow-up parece perseguição. Porra, tem muita gente que acha que fica incomodado de incomodar os outros. Olha que loucura. Mas, gente, nem sempre, ou na maioria das vezes, as pessoas vão comprar numa primeira conversa. Às vezes você não vai acertar aquilo que você oferece para ela, até pode ser muito bom, mas às vezes você vai errar o time, não é o momento de compra dela. Então assim, ele precisa de mais movimentos para fechar a venda. Então você vai ter que fazer follow-ups com aquele cliente. E aí, ó, deixa eu trazer alguns aqui. Então, energia baixa, medo de parecer insistente, né? Procrastinação. Lembra que eu falei lá do tempo? Cara, faz exercício aí com seu time. Próxima pessoa que vier e falar assim, pô, mas eu não tive tempo. Ou, eu adoro isso. Adoro pegar, não teve tempo? Então calma, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos ver se você não teve tempo de verdade. O que você fez tal hora, tal hora, tal hora, tal hora? Depois que você listar o dia inteiro, da hora que a pessoa chega, até a hora que a pessoa sai da empresa, aí você bota segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cara, se essa pessoa preencher tudo em todos os dias, aí, meu amigo, ela não teve tempo. Mas eu acho muito difícil. Eu nunca vi acontecendo. Execução sem constância, né? É que lá um dia o pessoal produz muito, no outro dia não produz quase nada, não tem ritmo. Isso é comportamento. Resistência a rituais. Reclama, ignora reunião, ignora os check-ins que tem que fazer, né? As cadências definidas no respeito, os prazos. Foco excessivo em desculpa. Falta de tempo, por culpa disso, porque aquilo, né? Dá mais justificativa do que resultado, né? E sempre tem um motivo externo. Meu cachorro comeu o trabalho. A galera usava muito isso na escola, né? Meu cachorro comeu o dever, professora. E aí, cara, o foco fica dando desculpa demais e não resolve. Dificuldade de lidar com objeções. Lembra, gente? Na grande maioria das vezes, vai existir aquele cliente ideal que você ofereceu e comprou, maravilhoso, só que é a minoria. Na grande maioria das vezes, os seus clientes vão trazer objeções. Não tem essa. É normal, você tem que lidar com isso. Então, mas tem muita gente que tem dificuldade em lidar, trava, né? Então, quanto mais você trabalhar essa parte, treinar o seu time, em responder objeções, mostrar para o seu time quais são as objeções que tem no seu negócio, e o pessoal tá com isso na ponta da língua, pô, melhor ainda, né? É aquilo, né? Muita gente trava, né? Diante do tem um tempo, tá
caro. Ausência de orgulho pela meta. Né? O pessoal fica vendo meta só como cobrança e não como o propósito do todo, não como aquilo, assim, aquilo, bater aquele número vai ajudar todo mundo. Vai ajudar o dono, vai ajudar ele, vai ajudar a equipe, vai ajudar todo mundo. Então, assim, o pessoal, muitas pessoas lidam com a meta como uma cobrança. Ah, aí fica, pô, meu chefe tá aqui, velho, tá me cobrando de novo a meta. Cara, se você tem essa mentalidade, isso é o quê? Comportamento. Falta de registro. O ser humano não gosta de registrar as coisas. Tem suas exceções, mas a gente, cara, às vezes se perde no momento da venda e não preenche o CRM, a planilha, o quadro, não atualiza o quadro de meta. E, cara, e fica trabalhando ali no improviso. Quando é cobrado, ainda acha ruim. Quando toma um puxão de orelha, ainda acha ruim. É reatividade constante, né? Só age quando alguém dá uma, quando o cliente chama, quando o líder, o gerente dá uma chamada, né? O pessoal não antecipa o movimento, né? E nem muitas vezes cria oportunidades. Então, tudo isso, essas 10 que eu falei aqui, são fatores comportamentais que o seu time pode estar apresentando. Então, ó, gente, isso aqui não tem nada a ver com processo bem feito, com script de venda bem feito, com nada técnico bem feito. Muitos empresários, a grande maioria deles, sabem o que precisa ser feito, sabe como construir um bom processo, ou então contratou alguém que sabe fazer isso e alguém fez isso, mas mesmo assim ainda não está batendo a meta. Por exemplo, eu conversei com um empresário tem uns 2 meses que ele tinha contratado uma empresa de consultoria para definir bons processos, melhorar os processos e tudo mais. O pessoal passou uns 3 meses lá e eu fiz a seguinte pergunta: como que tá o resultado? Tá bom? Tá legal, cara? Pô, que contratar uma empresa dessa é legal, é caro e tem que ter frutos. Aí o pessoal, a gente ainda não implementou tudo. Ele já tinha tudo na mão, mas faltava botar em prática. Isso é o quê? Comportamento, gente. E é por isso que a gente vai encerrando essa aula de hoje com a seguinte frase: o que vai fazer o seu time, a sua empresa bater meta todo santo mês não é a parte técnica, é a parte comportamental sua e da sua equipe. Beleza? Galera, muitíssimo obrigado. Até terça-feira que vem, tá bom? Fica o convite para me seguir nas redes sociais. Se inscrever aqui no canal do YouTube. É a primeira vez que eu transmito essa aula ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Da próxima vez eu vou ver se eu sei que tem como transmitir ela junto com o Zoom e jogar direto no YouTube e fazer um negócio só, né? E até a próxima terça-feira, às 17 horas. Vou estar aqui com vocês novamente, trazendo um outro tema que vai ajudar vocês a dar uma clareada, dar uma direção melhor, para que vocês consigam construir um negócio e bate meta todo santo mês, beleza? Então, até a próxima terça, às 17. Tchau, tchau. Até mais.